Este podcast é um oferecimento Loja Nude. Olá, no deuses e no deusas! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Estamos começando hoje o nosso 6º episódio com um tema super legal. Afinal de contas, quem são nossas primeiras influenciadoras? Eu sou Patrícia Sete. E eu, Nicole Queiroz. E este é o podcast N Mulheres, porque há várias maneiras de mudar a sua vida. E nesse episódio em específico, nós vamos receber duas pessoas ilustríssimas que passaram pelas nossas vidas, né, Nick? Nossas professoras queridas que também participaram e instruíram muitas gerações da nossa cidade. Estamos com elas, Ana Cláudia Matias e Ana Lúcia Matias. Muito obrigada pela presença de vocês! Que honra! Muita honra! Sejam bem-vindas, meninas. Sintam-se em casa. Obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de poder estar participando com vocês, que eu acho que é um retorno do que a gente pôde colaborar na formação de vocês, e eu me sinto muito orgulhosa sempre de ver os meus alunos com maior sucesso. Ai, meu Deus do céu! Vou ficar emocionada. Já tô, já. Ai, gente, vai ser bom, hein, esse bate-papo. Vai, porque é recordar uma parte muito gostosa da minha vida, que eu tenho muita saudade. Eu acho que a escola é uma família pra gente durante muito tempo. E crescer ao lado de pessoas, eu acho que no interior a gente cresce ao lado, né, de pessoas. A gente vê processos, a gente sai da infância, vai pra adolescência, aí os primeiros namoros e tudo acontecendo ao lado de pessoas incríveis que são as duas. E então, assim, é um carinho enorme que muitas vezes eu não tive pelos meus professores de faculdade, mas pelos de escola é diferente, assim, nós éramos uma família ali. E é muito bom tê-las aqui conosco. De fato, vocês acabam sendo a nossa principal influência após a casa, né? Após a questão familiar. Sim. O contato com os professores são aquelas referências que faz a gente brilhar os olhos e falar, gente, eu quero ser assim. Então é muito legal, porque eu realmente olhava, claro, eu admirava todo o conhecimento, mas era uma admiração diferente, sabe? De referência mesmo profissional e comunicação, enfim, para mim foi muito impactante também. Foi quando você me convidou, Patrícia, até eu fiz o seguinte comentário com você, complementando a Ana Cláudia. A gente acompanha o sucesso de vocês à medida do possível, e são essas pequenas vitórias que muitos passam desapercebido, mas aos nossos olhos isso é tão gigante. Começando quando vocês são aprovados pelo vestibular, depois quando a gente fica sabendo aonde vocês estão, o que vocês estão fazendo. Então, assim, para algumas pessoas isso é corriqueiro, comum, normal, normaliza-se as coisas. Para nós não. Para nós vai juntando isso e dá, assim, uma sensação de dever cumprido. Dever cumprido, nossa, como ver vocês... que nem aqui agora, nessa condição composta, é um dever cumprido, né? E a insegurança que vocês tinham quando alunas, as inseguranças agora somos nós, né? Neste momento. Mas é um grande prazer, lógico, estar participando e olhando vocês, os demais alunos, né? O sucesso que cada um trilha e tem na vida. Isso é muito importante para nós, professor. Sim. E a tecnologia, que eu me lembro lá atrás, nossa, muito tempo, que eu lembro que um aluno chegou e falou assim: Ana, você tem o CUT? Eu disse: que isso? Eu vou fazer um rapaz de promissão. Eu vejo ele até hoje não é mais o CUT. Né? Agora é Face, é Instagram, e ele fez para mim, ele que montou o meu, e eu aí fui tentando mexer naquilo, e depois veio o Facebook, e o que eu mais achava incrível é que a gente pode fazer esse acompanhamento vendo vocês, porque vocês vão postando, curtindo cada fase de vocês, e a gente vai observando, olha lá onde está indo aquele.
alguns saem do país. Olha lá, eu tenho vários alunos que eu acompanho, tem filho, um filho, 2 filhos, e vem no Brasil, vem passear, e eu sempre tô assim, eu vibro, me arrepio, ó, porque eu vibro, tem um coração, eu acho muito bacana. No fundo, a Sucesso de gente vocês. não se desconecta, né? Não, acho que não. Não. Porque sempre, só você dá um coraçãozinho. Ou você fala um oi, ou um parabéns, e ai, é muito bacana isso, eu gosto. Ai, gente, pode Foi falar. que proporcionou a rede social de nós estarmos, né, frequentemente conectados com vocês, né? Sim. Então, é onde a gente tem as notícias, né? E ali também é onde você para e fala assim, nossa, mas eles ainda lembram de mim? Nossa, essa turma, sei lá, foi não sei que ano, 1900 e bolinha, a gente falou, 2000, ainda lembram de mim, né? E estão ali curtindo, Ana, cadê você? Ou cadê tua irmã? Manda um abraço pra tua irmã. Então, a rede social, para nós, por exemplo, professores, caso quanto tempo nós estamos aí, né, trabalhando, mais de 30 anos já, né, Ana Cláudia? É muito gratificante, exatamente, ter esse contato e saber quem está onde está. Isso não tenha dúvida, né? Até a Ana Cláudia sempre fala assim, gente, que principalmente Face, né? Ele traz foto passada. Sim. Aí onde está essa turma? Onde está não sei quem? Então aí, gente, fora assim, né? Ana Cláudia, quem é fulano? Objetivo de onde? Promissão? Buritama? Quantos alunos vocês acham que já passaram por você? Vixe. Professor de matemática. Bastantão? Bastante. Um montão. É. Mas, ó, Ana, você falou... Resumindo em uma equação, Ana. Faz uma equação. Mas Coitada da gente que tinha que resolver as coisas que ela colocava na prova. Ela falou que ia manifestar essa frustração dela. As frustracionadas, Nada. ganhava 10, tudo ali, ó. Era nerd, foi pra Mas- semi-exatas. Pois é. Exatas, é ótimo. Mas a gente não esquece não, viu? Eu tenho certeza que realmente vocês impactaram não só as nossas vidas, mas como a vida de muitos outros alunos. Continuam impactando, né? Porque Sim. vocês continuam atuantes, revolucionando, né? Fazendo acontecer, passando por desafios. E isso é marcante, realmente um momento da nossa vida que não tem como a gente não memorizar e trazer e resgatar. É Sim. maravilhoso. Acho que mesmo aqueles que não gostavam da escola, né? Porque É, tem gente isso que a gente gosta. pode ser marcante. É desses que a gente não gostava também tem. É, Também tem. Isso, Mas mas acho que marca. tem, né? Marca. Toda profissão, né? Tem sim. Tem uns que a gente... Claro que tem aqueles que, assim, que tem mais afinidade, no meu caso, com exatas. Tem aqueles Sim. que, quantos falaram, eu não gosto da matemática, mas eu acho legal do jeito que você leva, eu acho legal, né? Sim. Mas tem aqueles que... E eu acho que isso é tudo, né? Só, É né? normal. É normal. Inclusive, vocês lembram, né? Os alunos terríveis também, né? Não passa despercebido, não. Mas Ah, esses isso. alunos terríveis, poxa, você não faz ideia. Do quanto... Eles, aonde eles estão, Normalmente. eles... Sabe, dá um tchauzinho. Às vezes, um tom assim que ia bem pra caramba, que você fala, ah, nossa, tinha a maior coisa ali com você, desaparece. Ah, E aqueles que sabe, você falava, caramba, presta atenção, né? aham. Você é uma batata podre. E assim ia, eles fazem questão. É interessante. Sim. É muito interessante. Vamos deixar a história da batata podre pra mais tarde, já vocês vão entender o que é. E falando sobre isso, meninas, já pegando esse adendo, nós, Nicole e eu, somos de uma geração aí um pouquinho já, que já passou alguns aninhos, e vocês sentem diferenças dessas de comportamento, de atitudes, de pegada com o estudo das gerações atuais comparadas às anteriores? Ou Como até é que pra é de isso? vocês, assim, a diferença. Olha, assim, eu acho que eu, né, tô há 32 anos na educação, até a maneira de dar aula, né? Eu entrei quando a educação estava tendo uma mudança
no sentido de aproveitar o que o aluno trazia, não aquela coisa estancada, ó, vou falar da equação do segundo grau, assim não, vamos aproveitar uma coisa que o aluno traz para estar fazendo e tal. E nesses 30 anos que eu fiquei, principalmente no estado, você vai passando por fases, vai estar fazendo, vai mudando a sua maneira de dar aula. E o aluno, ele está mudando muito, né? Sim. Ele muda muito. Acho que porque o centro de interesses muda, certo? Então, talvez hoje a gente percebe, assim, veio a pandemia, a gente viu aí o sofrimento do aluno que chegou para prestar um vestibular, que ao meu ver não respeitou a pandemia, porque todos sofreram com a pandemia no sentido de não ter acesso, né? Via internet, o pessoal do estado não está preparado para isso. Ah, mas eu era do particular. O particular a gente também sofreu. Olha, nós fomos para frente de uma câmera, a gente aprendeu a dar aula assim, num espaço pequeno, tomando cuidado, articulando bem, para a pessoa tá entendendo, e mesmo assim vários, olha, caiu, eu não consigo, às vezes na escola, na cidade, deu pane, parou tudo. E então, assim, isso eu acho, do meu ponto de vista, assim, o aluno sofreu, o aluno ele tem, eu acho que esses que estão no terceiro ainda estão sofrendo por ele ter feito o primeiro, segundo online, Sim, certo? E é aquilo, né? Nós vivemos numa cultura em que não se valoriza a educação. Então, na escola, o que acontece? Os pais, eles, olha, então vários ficaram ali, ó, você tem conscientizando, outros não tiveram tempo para isso, porque eles tiveram que voltar a trabalhar. sim. E aí, o que acontece? Você vê assim, um aluno imaturo, eu sempre falei, né, decidi uma profissão com 17 anos, acho, do meu ponto de vista, um absurdo. Sim. Porque o nosso organismo, né, a gente, psicopedagoga, nosso organismo e tal, ele tem um tempo de maturidade e não importa, assim, a época que a gente está vivendo, acho. Sim. E aí eu acho que é uma crueldade, né? Então, mas hoje a gente percebe isso, a insegurança do aluno, ele ficou fora da escola, o que ele vai fazer, ele tá meio assim, não seria perdido a palavra, Ficou uma lacuna, né? É isso aí, ficou um pedaço ali que não foi. Então, não fechou no ciclo, né? No ciclo de vocês, os pais, vocês tinham uma outra realidade, certo? E essa realidade, ela foi mudando e hoje assim, os pais têm que ter muito mesmo para poder ajudar os filhos e estar ali muito presente, sabe? Para eles amadurecerem por si, né? E é complicado, a gente vive um momento muito complicado. E foi um desafio geral, né, Ana? Foi um desafio porque foi uma mudança de rotina para todo mundo. Todos. Né? Os pais também estavam trabalhando em casa, então imagina, conciliar filho, estudo, trabalho, tudo ao mesmo tempo, realmente é uma circunstância que o reflexo disso vai perpetuar durante muito tempo. E você supracitou a questão de quem perdeu o primeiro, segundo ano, e a galera que estava na faculdade também perdeu um momento ali que é tão esperado, né? Rápido, da interação, interação social e tudo mais, acabou se limitando, então. Sim. Entendeu? Uma criança sendo alfabetizada. Olha não sei. É complicado. Ana Lúcia, e você acha que o imediatismo a carinha dela. Ela fala super bem disso, porque ela sente isso na pele, Ana né? Lúcia, eu achei muito formal. Ana chama ela de doutora Ana. Ana Lúcia, comparecer. Era tia durante uma época, né? Tia. O tia Ana. Até hoje, né, Ana Cláudia? Tem muita gente na sala de aula de terceiro
de ensino médio que chama de mas De eu tia, Eu nunca liguei, gente sempre tem uma fobia por isso. Eu também gosto. Tinha professoras que, olha, levei pra Você não única. gosta? Lembro. E eu não ligo. Eu nunca liguei. É que você Nunca pegava a me gente antes da Ana Cláudia, né? Você Não, pegava. não. Então aí a gente ainda é tia. Depois aí já vira Ana. Né? Mas até hoje eles chamam, eu nunca me importei, não. Tem gente É que a se primeira importa. série do ensino médio que fala, tia. Mas você acha que a questão do imediatismo de agora, de a gente não esperar propaganda, né? De ser tudo muito rápido, muito corrido. Acelerar o áudio. Acelerar o áudio, exatamente. Acaba influenciando nesse aprendizado. Sim, sim. Tanto é que qualquer tipo de questão que apareça na matemática, na biologia, em qualquer outro lugar, o imediatismo é tamanho que eles não leem a questão. Uhum. Vai direto para os finalmente. Só que o finalmente ele precisa de ter o conteúdo inicial. Então, por exemplo, mesmo questão matemática, se uma criança não sabe achar a porcentagem, você pode dar a calculadora que ela não vai fazer a conta. Exato. Não é? Porque falta conteúdo. Eu acho que a geração que eu e a Ana Cláudia estávamos, né? Ela tem 32, eu 31 anos de magistério. E assim, esse período que nós trabalhamos como professora, nós pegamos tudo quanto é mudança que podia ter no estado, nós pegamos. Nós iniciamos com o tradicional, fomos para essa fase que ela disse, que antes a criança era uma folha em branco, né? E aí nós fomos para que a criança já trouxesse de casa. Então, eu em ciências já era mais fácil, porque a criança ela vem com muita curiosidade em ciências, né? Então, ela já traz uma coisa, você consegue conduzir para aquele conteúdo. E aí, depois, nós entramos numa série de mudanças governamentais que, bom, deu pique agora, né? Com a situação, infelizmente, com a pandemia. Mas a geração de vocês tinha um amadurecimento em termos do quê? Eu falo que mesmo que um amadurecimento hormonal, um amadurecimento intelectual, era nítido. A gente vê uma coisa isso muito clara hoje. Hoje uma menina, ela menstrua com 8 anos. O fato dela menstruar não significa que ela é uma mulher. Sim. Né? Ela fica entre aquilo e uma boneca ou eu vou usar o absorvente? O que eu vou fazer? Tem criança, menina, que vê aquilo e continua com a boneca. Tem criança que fala assim, eu não posso mais brincar de boneca. Então, houve uma mudança no ciclo, houve uma mudança no amadurecimento, nisso social e também, né, a questão aí hormonal. E como hoje nós temos a questão do acesso muito grande à mídia, então o imediatismo faz com que se torne uma fobia, uma ansiedade muito grande para o resultado. Só que como chegar ao resultado, você tem que ter um caminho trilhar para você construir um alicerce. Sim. E aí é que a geração de vocês parece que buscava mais esse alicerce, ou por questão que família pegava no pé, ou o objetivo de vocês mesmo, do que o hoje. O hoje, a situação hoje do terceiro de um ensino médio, no caso, qualquer um, particular, o Estado, como a Ana Cláudia citou, passaram por um primeiro ano inteirinho online, um segundo ano meio híbrido, meio presencial, e assim como eles, nós também sofremos, porque nós saímos da condição de um professor lousa e fomos, né, para o Meet, e até chegar nesse Meet também não foi da noite para o dia, nós pedimos, pelo amor de Deus, férias, né, para a gente se organizar, mas hoje eu acho que o sofrimento maior foi a questão realmente da pandemia, porque já existiu um imediatismo e isso acelerou, eu acredito, e houve uma lacuna muito grande aí. E essa lacuna, eu não acredito que isso vai sanar. Eu acho que ao longo do tempo, isso ainda vai ficar, mesmo em faculdade. Encontrei ex-alunos falando, Ana, eu não tive meus 2 últimos anos de faculdade, eu tô formada. Sim. Em engenharia, Como é que outra, né, em psicologia, ou medicina, ou mesmo, né, a parte pedagógica. Então, assim, eu vejo, há uma diferença, sim, e a gente vê essa diferença nessa questão de tudo é resolvido para onde? Então, o imediatismo, você pega o celular, tá aqui. Teve uma vez um aluno que falou assim, mas eu preciso saber isso, na hora que eu precisar eu vou no Google.
E de fato a cultura está mostrando que é assim, não está mostrando o contrário, né? Está mostrando que é só googar as coisas e num clique você tem um acesso, né? E antes a gente tinha que fazer o quê? Ir até uma biblioteca, pegar os livros. Eu acho que essa que é a grande diferença Não existe mais. Não. Da nossa geração. Por quê? Porque a gente ainda tinha que pesquisar em livro, em enciclopédia, alguma coisa, não tinha só a internet. A internet não era uma coisa ainda muito utilizada, né? Inclusive, eu lembro muito fortemente, até na época de faculdade, aprendendo métodos e técnicas de pesquisa, que professores detestavam que a gente buscava no Wikipedia, né? E hoje a molecada adora, porque tá lá mastigadinho. E aí a gente fala, tem mas muita informação errada lá, muita informação errada. Enfim. O que eu ia fechar, ia falar assim, só que tem que saber selecionar site. Só segura, né? E aí o que acontece? Como a Ana Cláudia disse, nós já temos a sociedade brasileira já não valoriza conhecimento, né? Cultura, né? Ou não conhecimento só escolar, cultura já não tem essa valorização. E aí o que acontece? Você pode até usar o Google, mas você tem que saber selecionar as informações. E mesmo que te dá tudo mastigadinho, o que eu vou fazer com aquilo? Sim. Mas para você ver como a educação é importante, que até para fazer uma pesquisa a gente tem que saber, tem que ter o conceito aí do que realmente é pertinente, né? A Ana Lúcia falou num ponto de cultura e educação, e muitas vezes eu me questiono o quanto que a escola atualmente poda a criatividade ou não. Porque eu venho de uma faculdade artística, e eu sei que eu sofri um pouco na parte artística em si, assim. Então eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que a escola atual, ela poda um pouco isso, a parte artística? Ainda sim. Ainda sim. Eu acho que já foi mais. Bem mais podado. Que você era direcionado para fazer aquilo. Mas eu acho que ainda hoje poda. E olha que nós temos uma grande abertura para isso, parte artística. Hoje as escolas têm, mesmo a estadual, né, e a particular, mas vamos pensar a questão estadual, tem professores que trabalham com essa parte de criatividade, no caso de artes, ou também artes e língua portuguesa que trabalha teatro. Tem, mas ainda há um certo corte. Eu acredito que isso eu acho que é até necessário para você conduzir, para você ter um norte. A gente não pode confundir muito a questão da liberdade com uma certa libertinagem. Então, assim, ainda pode assim, Nicole. Eu acho que a questão artística é mais na questão de, não é só, ele vai ser um pintor, é na questão de, tipo, consigo resolver um problema com N maneiras, e a criatividade vai me ajudar a resolver isso de várias formas. Né? Porque o aluno ele quer muito resolver exatamente como a Ana colocou na lousa, e ele tem como resolver de várias formas. Isso. Então, eu acho Esses dias, eu estava todos, né? Toda a primeira série do ensino médio, vamos lá, pessoal. Olha, fala como você fez. Porque é aquilo, quando a gente entrou, o tecnicismo, eu, por exemplo, professora de matemática, ia lá, escrevi, né? Exigia eu das tinha que simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Era tecnicismo, você vai lá, você faz exatamente como. Olha, minha filha está estudando e ela chegou e disse assim, mãe, um exercício, certo? A gente briga o ensino médio todinho por isso. Tenha liberdade, ainda eu brinco com ele, você não vai, né? Virei um Tales, virei um Pitágoras e vou inventar. Não, mas o que você vai fazer? Eu fui por esse caminho, tá legal? Posso ir por esse caminho? É válido? Pode. Então, a briga, olha, pessoal, aprende, abre a cabeça, tá? Aí chega na faculdade, se eu não fizer desse jeito que ele fez na lousa, ele não aceita. Minha orientação, resolva do seu jeito e vá até ele e questione. Posso fazer? Sim. Não pode. Por que eu não posso?
Errado não tá, chegou no resultado. Não é? Exatamente. Falei, desde que você tenha todo o fundamento, você então vai até ele e fala. E aquilo me arrepiou. Porque hoje em dia não tem mais isso. Não. E nós estamos em 2022. Isso é o que a gente até desenvolve lá no Supera. A gente sempre fala com os alunos nesse sentido, sabe? Que eles ficam, ai, mas como, professora? Como, tia? Como? Falei, calma, é interpretação, é raciocínio lógico, calma. Você não precisa ter a regra, né? Exatamente na sua cabeça. Mas pense de maneira lógica, que você vai chegar. Sábado à noite, quando ela me contou essa história, eu fiquei olhando assim para ela e falei, nossa, Ana Cláudia, você trabalha com o aluno e eu também, cada um na sua área, que ele tem que ter a liberdade do raciocínio dele, lógico, que a fala é assim, né? Posso fazer do meu jeito? Legal. É lógico, é o seu jeito, não é o meu, eu brinco. Desde que esteja correto. Sim. E você vê, desde o 9º ano que eu dou física, química, né, tal, eu sempre falo para eles, que jeito você resolve isso? Isso em física, ela você vê na matemática. E eu, na parte de biologia, eu sempre falo para eles, gente, a resposta, ela tem N. Eu tenho que ver se no teu N tá correto. Sim. Aí ela chega e fala para mim que o professor exige praticamente o ponto e a vírgula. Nossa. Ana Cláudia, Totalmente. isso aí era da época que a gente tinha que cantar o hino nacional, escrever o hino nacional com ponto e vírgula. Não tem mais isso. Então nós passamos por uma série de mudanças. Hoje não tem, gente, não pode, porque eu penso, e eu acredito que ela também. Quando o professor fala assim para você, você tem que pôr o ponto e a vírgula aqui, esse professor não é flexível, ele também não tem o conhecimento hábil para auxiliar o seu aluno. Uma preguiça de corrigir, porque tem que dar uma correção mais minuciosa. E outra, nós passamos por tantos desafios, se a gente não for resiliente na resolução de um problema, como seremos na vida, né? Fazendo uma analogia comportamental. Então, até para maturidade, desenvolvimento do autoconhecimento, da autoconfiança, autodomínio, enfim. Então, tudo isso em matemática aí também aprende. Fala tanto em protagonismo. Isso aí. E aí Então, você assim, foda. Esse protagonismo, ele vem lutando desde 88, nos anos 90 que começou. Hoje se fala de protagonismo, lá não tinha essa palavra, mas era isso, traz de casa. O aluno construir seu conhecimento, o aluno ter as rédeas. É a base hoje do conhecimento, é essa fala. E para tudo na vida, né? Porque assim, agora é um problema de matemática que ele tem, alguma coisa de biologia, depois é na vida. A gente tem que ser criativo na vida para resolver, senão a gente apavora. Eu vejo como arquiteta, se eu não tô bem, eu não crio. O negócio empaca e o negócio não vai. E não é assim, não é criar, tipo, vou fazer uma obra mirabolante. Não, eu tô com um problema nessa obra, como é que eu vou resolver esse gesso? É criatividade. Eu vejo que, eu olho para os meus estagiários, às vezes, eu falo, gente, ó, a caixa não é aqui, ó, olha quanto. Né? Não vai só para frente, vamos tentar dar essa abstraída. E eu vejo que a escola não influencia muito, nem a faculdade, né? Na faculdade eu também me sentia podada. É a vida mesmo. É a vida mesmo. O que eu conseguia aplicar um pouco mais esse protagonismo foi, tipo, 2015 até mais ou menos 2019, não, um pouquinho antes. Foi pedindo para que os meus alunos, no caso do Estado, realizassem os seus seminários. Então, era assim, eles não gostavam muito. Eu adorava. Então, porque aí eu queria que eles aprendessem a mexer com o PowerPoint, e porque eu aprendi a mexer num curso a toque de caixa, porque eu também não sabia, entendeu? Então eu queria que eles aprendessem, eu queria que eles organizassem o conteúdo, e eu passava os conteúdos. Não, mas pode vir conversar comigo, para você passar um conteúdo correto para tua sala, você entendeu? Então assim, eles tinham um pavor de chegar no 3º ano do ensino médio, que eu achava que eles estavam um pouco mais preparados para isso. Aí eu já trouxe isso para o 2º, no ensino médio. Eu sei, lógico, nós passamos por isso. Essa ansiedade, nossa, eu vou fazer isso, nossa, eu vou fazer isso, como que eu vou fazer isso? Participar do podcast. Participar do podcast. E fazer, né, isso. Então, foi uma forma. Teve um ano que eu coloquei também no ensino médio do particular. Mas esse protagonismo,
ele é difícil. É muito legal. Mas a gente agradece a vocês, Total. porque a gente tá aqui hoje por vocês. A gente começa as nossas apresentações lá. Porque eu vi essas duas naquele palco, eu falo, eu quero Exatamente. subir nesse palco também. Nossa, eu achava sensacional. Essa pessoa aqui, Ana Lúcia, de microfone. Eu falo, eu quero microfone. Ana Cláudia já não pode. Mas, gente, essa questão da educação, em alguns aspectos ser arcaica, isso não existe só na educação. Em todas as áreas, hoje a gente percebe que tem pessoas que são muito mais resilientes e outras que estão à moda antiga. Vocês acham que isso é uma falta de debate? Qual que é o ponto aí pra gente alinhar e talvez chegarmos numa linha de evolução? A pessoa tem que ser proativa. Uhum. A gente sofre na mudança, né, Ana Cláudia? Isso que eu ia falar. A gente Mudança provoca sofre, nossa senhora. podcast. Podcast e tal. Microfone. Mas, ó, 2020, quando vocês vão ter que trabalhar dessa forma no início da pandemia, eu passei muito mal. Eu achei que eu ia ser internada. 19. Já tinha previsão disso já, né? Foi 2020, janeiro de 2020. Não, no final de 2019 já se falava em pandemia, mas ninguém achava que estava Por tão isso que eu próximo. falei, março de 2020. Que foi março na hora de 2020, que bateu o martelo. Foi. Que aí isso. falou, aí eu falo, meu Deus, eu acho que eu sou a primeira a falar, não. Aí depois eu abraço. Uhum. Eu passei muito mal. Uhum. Nossa, eu vi que eu ia ser internada. Comecei a ter ânsia. Eu falei, meu Deus. Então, assim, a mudança, ela é dolorida. A mudança é dolorida. Mas na hora que você, como dizia minha mãe, você baba. Não. Você rasga a nota de 100? Não. Então você vai conseguir. Isso. Então a dona Cida falava assim. E aí a gente tinha uma formação. Que a gente falou, uma formação nós temos, né? A base. Sim. Então vamos. Mas é sofrido. Aí depois que você entra, muda de novo. Nossa, Mas a mudança é sofrida. Mas eu acho que a escola ela ainda tem muito, a escola não, a educação, ela tem muito ainda a percorrer. Mas ela vinha num processo extremamente arcaico, que é como se fosse da era industrial, todo mundo no seu espaço de trabalho, setorizado, divididos em séries, que agora não é série, é ano, mas tinha aí toca o sininho, né, da indústria para tomar o banho de sol, aí todo mundo volta pra sala, e aí parece que tá todo mundo aprisionado. Então, assim, vocês acham que agora foi a pontinha para modernizar ou também não modernizou, atrapalhou? Também, o que ocorre é o seguinte, como se entra numa universidade? Ele é tradicional. Uhum. Então, como que você teria possibilidade de ter mais abertura? Foi o que eu comentei, passando por uma pandemia, com toda aquela, né, e o vestibular, ele foi o mais tradicional. Nossa, sim. O que aconteceu? Teve questões acho que foi a FUVEST, ela abaixou o nível, só entrou o pessoal de cursinho, assim, de 3, 4 anos de cursinho, gabaritando, certo? Uhum. Então, fala de Enem. Enem, o primeiro momento do Enem era valorizar isso aí. Uhum. Ou vamos abrir uma abertura. Pega uma prova de Enem hoje. Nossa, Ela é um retrocesso. Ela voltou naquele negócio tradicional. Cadê os primeiros que você sabe, não importa se a pessoa está num lugar, numa região que o ensino é muito fraco, que temos, a gente não pode ser fora da realidade, né? Assim, lá pro norte, que é muito, né? Que a criança não tem acesso, ela poderia só raciocinando resolver. Hoje não é isso. Eu me questiono, muita mídia fala assim, porque a pandemia fez o ser humano melhorar. Oi? Eu tenho pensado muito nisso. Fez? Ou se fechou mais ainda, né? Se fechou, acho que a pessoa ficou mais... Você falou de tolir,
abrir muita gente que teve, vocês, eu estava conversando com vocês, vocês não estão só naquela caixinha da formação de universidade, vocês fizeram o quê? Ramificaram as coisas. E quantos brasileiros tiveram que se reinventar? Sim. Esses é o que consegue, não só a escola pode ter tolhido, mas ele bateu asas, ele abriu isso. Então, eu acho assim, eu tiro o chapéu, sabe? Porque a gente teve que se reinventar na escola, tal. Mas foi online. Foi online. O lado sofrido, a gente tentou passar tudo, mas o nosso aluno, a nossa cultura não é de ficar na frente de um computador vendo aquilo. Eu estava até... Eles não viam a hora de voltar à aula presencial. Calor humano, né? Nós precisamos E disso. parece que fala assim, não, uma minoria queria voltar. Não, uma maioria. Poucos que não queriam voltar, sentar na carteira para ter o tete a tete com o professor. Para, aqui, eu não estou entendendo. Olha, como é que faz isso? Sim. Certo? Porque muitos, mesmo sendo colégio particular, que a gente já estava fora do estado, nessa pandemia, muitos, Ana, eu tô sem áudio. Sabe, escrevia. Pois é. Nossa, sim. A maioria das pessoas são sinestésicas para aprender, não adianta. Isso é uma regra da grande massa mesmo. A gente precisa de ter alguém nos apoiando. Só o olhar ali já passa segurança. Então eu acho que o ensino ele vai além do livro. Ele vai... É uma coisa de relacionamento, da brincadeira, da parceria, do deixa, calma, eu vou te explicar, aí o aluno chora, e você acalma o aluno, né? O tio, mas como é que faz, tio? Aí você fala, calma, vai dar tudo certo. Então, é além do livro, saca? Então, eu acho que, por mais que nós viemos aí, passamos por um desafio atípico, e muitas pessoas hoje optam por trabalhar de maneira introspectiva dentro da sua casa. Eu não dou conta disso, eu acredito que nenhuma de nós aqui nessa mesa, mas tem pessoas que se adaptaram a isso e curtiram. Mas a grande maioria precisa realmente desse apoio ali. Calor humano. É a família que eu falo que acaba formando quando a gente é criança. De ver todo mundo crescendo, encontrar um amigo. Quando surgiu a pandemia e eu comecei a ver todas as crianças, né, em casa, eu falava, gente, eu não sei o que é a escola sem a escola. O que é a faculdade sem a faculdade, né? Porque o que eu acho que mais aprende é a ser humano, eu falo nessas... Isso, Não é? A gente aprende a ser humano primeiro, depois a gente aprende biologia, matemática, geografia, né? Então a gente... E para isso você precisa de relacionamentos. Exatamente. Né? Trocar informações, olhar a atitude do outro, tá? Tem que ter essa vivência, né? Tem sim. E meninas, eu fui grande parte da minha jornada estudantil. Oi? Obrigada pelas minhas. Ai, mas vocês são minhas meninas, né? Dentro da jornada, da minha experiência como estudante, eu passei quase a maior parte da minha vida estudantil dentro de uma escola pública. E aí no meu último ano, no terceiro ano, eu fui para uma escola particular. E eu senti gritantemente o distanciamento de conteúdo. Eu era a primeira da sala na pública e passei para a última na particular. Até aí tudo bem, porque aí a gente arregaça as mangas e vai. E vocês também são professoras das duas vertentes. Olha, a Ana tá arrepiada. Porque hoje é muito difícil você pegar um adolescente que sai do estado. Antigamente isso era comum. Os pais falavam, você vai até o segundo na pública, terceiro você vai para particular, porque aí eu vou pagar para você estudar, né? Hoje é muito difícil, por questões econômicas e também o aluno não enfrenta isso que você fez. Entendeu? Por isso que me arrepiei, eu falei, hoje a distância ainda é bem maior. E assim, eu sempre falo assim, né? Se eu tô há 32, trabalhei 30 anos no estado, 28 particular, e eu via essa distância. Então eu chegava no estado querendo assim, poxa vida, sabe? Você não tem, isso não é justo, então vamos batalhar. Mas é claro, ele tem ali, tem muitos fatores, né?
Então, esse lance de cota para o Estado, por exemplo, nesse ponto eu concordo. Uhum. Não acho que seja a solução. Sim. Tá? Concordo. Eu acho que melhora-se o ensino. Não precisa, se você tiver um bom ensino, você não precisa de cotas. Não, exato. Mas, Esse né, é um eixo, eu acho também. por exemplo, muito assim, que a gente vibra, alunos que vieram tal, e hoje tem aluno que está na segundo, entrou agora aí por último na Unicamp, em engenharia ambiental. É o maior, sabe? Quando você vê da escola pública. Da escola pública. Então Existem, né? existem esses alunos. Existem. alunos. E existem bons alunos no estado. Uhum. Bons alunos. Bons alunos. Não é, do mesmo jeito que em todo lugar eu acho que vai ter isso, sabe? Na faculdade, na universidade que vocês estavam, tinham aqueles que levavam a sério e faziam, outros que não. E isso é em toda parte. Em toda parte. Tem o particular, tem o Estado, tudo bem. O Estado, ele tem um agravo, assim, a falta da família, no sentido de poder aquisitivo, é muito complicado. Mas eu batalhava demais para os meus alunos saber, para poder ir, para poder batalhar. E eles percebiam isso. Percebiam. Porque sabia que a gente dava aula em escola particular e tínhamos amigas que não davam aula em escola particular, mas que via essa necessidade, e os alunos, eles se identificam. Pô, ela é brava, só que ela traz. Pô, elas veem, né? Não só nós duas, como outros professores, você entendeu? E eram sempre as homenageadas no final do ano, e eram aquelas mais bravas, as mais turronas, porque a gente não achava justo, por exemplo, 4 aulas de biologia no particular, 2 no estado. Nossa. Como você vai fazer? Então, mas eles percebiam que era assim, sabe? Você falava assim, não é justo com eles, então vamos. Tinha aqueles que não, e tinha aqueles que agarravam e queriam a oportunidade que você estava ali. Então, tem gente muito boa no estado, parte de professores, e tem muito aluno bom que ele também quer, sabe? E isso, e como a Ana Cláudia falou, isso. Pra gente, professora da escola pública, formadora de alunos de escola pública, somos da escola pública, fomos alunas de escola pública, isso pra gente é muito gratificante. Ver um aluno nosso da escola pública desponta. Isso é muito bom. Porque quando um da particular, eu acho, desponta, você tira o chapéu. Agora, o da pública despontando, você tira 5 chapéus. Porque ele sabe o tanto que ele sofreu e batalhou e teve que se virar em 1000. E é uma vitória coletiva, né? Sim. Não é uma vitória eu que você imagino. vive só. É uma luta da família, do aluno, do professor, que acreditou, que deu suporte, que venceu paradigmas, falta de recurso. Exatamente. Né? Nossa Senhora. Então, assim, nós trouxemos esse tema hoje porque eu acredito que é muito pertinente a gente discutir e debater a educação, porque se a gente pensa aí num legado a se deixar para as futuras gerações, isso vai partir de uma estrutura de educação sólida, né? E tem muitos que ainda acham que é uma balela, né? Descaracterizam isso, até desvalorizam o profissional, o empenho das escolas, de todos os envolvidos, desde a merendeira, a faxineira. Então, assim, é todo um time trabalhando junto para ajudar na formação dos filhos, né? Dos nossos, dos seus que estão aí em fase escolar. Então, a gente tem que ter uma gratidão enorme. E a pandemia mostrou o quanto que o governo não coloca a educação como serviço essencial, né? Então, você estava comentando outro dia, isso então, mesmo, acho né? Que Exato. Isso dói. Isso dói muito porque vocês estão aí na linha de frente para ajudar essa galera que teve essas lacunas aí e agora tentar resgatar tudo isso, porque eu acho que o particular ainda teve, o público, eu vi gente que não assistiu a aula, basicamente, não teve condições de assistir. Não teve condições. Teve como, então agora é recuperar, como é que recupera 2 anos, né? Já não recupera nem meio. Sinceramente, não vai recuperar. Não recupera. Foi o que eu falei. É muito triste. Por mais que eles tentem correr, por mais que ele... Não vai
Não adianta. Sim. É querer tampar o sol com a peneira. Sim. Certo? Porque esses que não tiveram acesso a nada, como que você vai encaixar? Vai fazer. Eu escutava muito assim. Retoma o conteúdo. Em matemática é um absurdo, tanto a quantidade de conteúdo que tem. Nada, né? Tem que Todos, retomar. Retoma. Retoma e você vai retomar, então o aluno vai chegar no terceiro, você está retomando o primeiro, e ele vai enfrentar ali, não é estranho, ele vai enfrentar um vestibular, o Enem. Sim. Que hoje em dia é o Enem. E a gente entra em situações contraditórias, né? Retoma o conteúdo porque tivemos falta de estrutura, né? De uma coisa que já era prevista, ou o aluno passa tranquilamente, porque né, a progressão continuada, que vocês falam, que não tem nada de progressão, né? Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas, não tem consistência e consciência, por isso que a gente realmente precisa debater. Porque a educação ela leva anos para ser construída, séculos para ser construída. E para ser destruída, assim, exatamente. Entendeu? Então não é você recuperar um paciente que está com uma dengue e você vai aplicar determinado medicamento, ele vai ficar, vamos supor, umas semanas, Deus quiser o máximo, e vai retornar. Sim. A educação, você não vai fazer isso, gente. Não há uma recuperação dessa forma. Você entendeu? A educação não é assim. É um processo enorme. Porque teve uma época que falava assim pra gente que a educação era igual receituário médico. Você dá um remedinho hoje, outro remedinho depois, ou depois. Eu me lembro muito bem disso. Gente, a educação não é assim. Você entendeu? A educação é um tratamento a longo prazo. Sim. Você entendeu? Então, essa lacuna, por exemplo, só se o país parar e falar, não. Não é, e não, a gente sabe que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Você entendeu? Isso não vai acontecer. Então, esse negócio de a gente escutar retoma. Gente, retoma o quê? O que você quer que retome? Porque falar retoma, a palavra é muito fácil, mas e a ação em si? Sim. Então, é muito delicado. Você entendeu? Debater a educação, ela muitos eixos para serem debatidos, né? Ai, vamos falar de agora de um assunto um pouco mais divertido. Mas tem salvação, galera. Tudo tem salvação na vida. A gente tem que ser perseverante. Explica, Ana, pra eles. Lá no começo, né? Eu era uma batata podre da Ana. Eu quero que explique esses apelidos. Eu não sei, vocês têm que me falar. Eu era? Não, porque senão você lembraria. Não, você lembraria muito, porque assim... Não, mas é que eu não tive tempo hábil, eu já falei. Um ano com a Ana Cláudia é uma aula pra você ser chamada de batata podre. Não, porque assim, quando eu fiz a 7ª e 8ª série no Severino Reino, olha, tinha um professor que chamava o seu Antônio Marafon de português. E ele era assim, tinha uma pessoa na classe que é aquela pessoa que cutuca o outro para conversar. Ele cutuca da frente, ele cutuca do lado, ele olha para trás, ele cutuca. E ele falava assim, ô batata podre, pode parar? Porque ele falava assim, num saco, se tem uma batata podre, já era. Certo? Já era. E eu, no decorrer dos meus anos de magistério, eu também achei as batatas podres pela vida. A vida te presenteou. Isso. Aí o que acontece? Só que eu falo que a batata podre, aluno, ela não escorre aguinha assim, igual uma batata normal. Ela esguicha, porque ela consegue atingir vários, assim. Num raio. Então, você pode ter sido uma batata que respingou, mas alguém... Entendeu? Eu era amor. Porque que acontece? Eu tinha uma certa facilidade em matemática, né? Então, uma rápida comunicação. A Ana entrava, eu já tava aqui assim, ó. Por quê? Porque eu tinha as fofocas pra atualizar minhas amigas, né? Então ela tava ali, ó, oi, bom dia, eu já tava... Aí a hora que ela ia explicar, eu já tinha acabado tudo, eu precisava conversar. Aí eu começava a cutucar aqui, só que minhas amigas não tinham essa facilidade, assim. Tá vendo a batata podre? Lá, entendeu?
Quais mais apelidos vocês já deram? A Ana, às vezes, já deu os apelidos que foram pra vida aí também, a Lúcia. Não, tem umas falas minhas dela que aluno fala assim, por exemplo, mas vocês duas dão a mesma patada, o mesmo corte. Ai, que engraçado, combinadinho, né? Combinadinho, não, mas é igual. Não. Ah, se o urubu cantasse, ele tava na gaiola. Ai, meu Deus. O que você faz da meia-noite às 6? Ah, essa daí é maravilhosa. Essa daí é Sim. maravilhosa. Essa daí me deu síndrome de burnout. O que você faz da meia-noite às 6, acordava às 3 horas da manhã, faz usar, gente. Entendeu? Então, assim, então eles falavam, assim, nossa, mas vocês duas falam as mesmas, mas a gente não sabia que falavam as mesmas coisas, entendeu? Aí teve uma época... Acho que é influência, né? Porque o professor Marafon, que foi professor dela, também foi meu. E ela ainda brincou com a parte da batata podre. A gente brincou por um tempo, não brincamos mais, porque eu fui um certo... sobre as pirâmides, né? A gente falava das pirâmides, né? E ela falava que a exatas era a ponta das pirâmides, né? E aí eu zoava, eu brincava, falava assim, não... E, Ana Lúcia, e você? Não, nós não pertencemos à pirâmide. Nós somos além, estrela tá fora de qualquer pirâmide. Mas a gente sempre brincou nisso, você entendeu? Então era assim, ela fazia a pirâmide e colocava o topo assim, exatas. A gente não definia quem tava na base. Aí eu pegava, entrava, fazia uma estrela biológica. Muito amor próprio. Então, é assim, nós sempre brincamos, no particular e na pública. Mas numa brincadeira que eu e ela nunca imaginamos, um dia deu ruim. Uai, que Deu doido. ruim. A gente percebe isso, né? Como a gente recebia melhor, talvez, essas brincadeiras. Né? Aí nós tivemos que parar. Ai, que triste. Tanto na particular quanto no estado. Tivemos que parar. Houve aí uma certa incompreensão dos nossos colegas, mas não foi nada a ver. Aí eu comecei a defender o Otávio e falava pra ele assim, vocês deviam falar que vocês são alicerces, isso e aquilo. Mas assim, paramos hoje, a gente não fala mais nada. Não, hoje em dia o bullying é muito... Então né? não dá. Se eu fizesse as mesmas brincadeiras que eu fazia antes, Não, então, Ia sair tudo traumatizado. na época de eu acho vocês. que eu já tava na promotoria. Sim, olha, piadas que era pertinente à aula, de uma célula, de um espermatozoide, de uma coisa. Não, de jeito nenhum. Poxa, que séria que tá essa aula, não é? Tá, não pode. Ai, Você entendeu? é uma Porque pena. pode ser ruim, não dá certo. E aí você falou assim, apelido, né? E assim, os dois alunos, né, que eu comentei, eu tava falando até agora ali. Nomes, queremos nomes. Que ele estava na terceira série, né, do ensino fundamental. Hoje seria o quarto ano. Ixi, eu fico confusinha com isso. Quarto ano do ensino fundamental 1. Ele sempre mexia muito com o cabelo, um menino muito bonito. Mas ele mexia sempre com o cabelo. Eu falava, deixa esse cabelo, você vai acabar ficando careca igual meu pai. De tanto que você mexe com esse cabelo, deixa esse cabelo. E ele sempre foi um menino muito inteligente. E ele mexia com esse cabelo, Aí, no decorrer do tempo, eu falava, olha o cabelo, não mexe com esse cabelo, olha o cabelo. Ficou o cabelo. Eu sei quem é. Aí, passado um tempo, Contenha, Patrícia. veio um irmãozinho. Não sei quem é então. Aí um irmãozinho também. Você não sabe? Aí sei também. agora. Mas assim, Da minha época. também, então não sei, muito não bonito, inteligente. Aí mexia com o cabelo. Falava, gente, mas que esse cabelo que essa família tem? Todo o cabelo. E parava de fazer as coisas pra mexer no cabelo. E falava, de novo, olha esse cabelo, olha esse cabelo. Eu tô aqui maquinando quem é. Aí ficou Meu cabelinho. cabelo e cabelinho. Ficou cabelo e cabelinho. cabelinho. Os meninos, os dois até Não conheço, comentaram. Eu Aí, não falo nada. aí teve um outro que eu não conseguia lembrar o nome, era um nome assim diferente. Olha, ainda o objetivo nesse caso, esses 3 casos, na verdade o objetivo era lá embaixo, na escola de comércio. Ixi, Eu lembro, eu estudei lá. Olha, eu entrei em 94 nessa Nós escola. pingas, lá. também estudei. Estudou lá? Eu entrei em 94 no colégio objetivo. Que legal. Aí, esse eu não sabia de onde era. Não sabia de onde era. Eu peguei, ele falou, aí eu chamava ele pelo nome do estado. Aí eu falei, mas de que lugar do estado?
Aí ele falou o nome da cidade E pronto. e até hoje ele é conhecido pelo nome da cidade. Esse eu nem vou falar. Eu também sou conhecida pelo nome da cidade. Barana? Eu entro Patrícia e saio Barana. Eu até chegou e falei assim, Patrícia, tchau, Barana. Tchau. Mas é na boa, né? Adoro. E hoje não. Ok, adoro. Tinha um menino no estado, lembrei agora. Tinha um menino no estado, toda vez que ia se fazer chamada, tal, né? Se chamava o nome, ele não respondia. E hoje ele me encontra na rua, ele fala, olha o 12. Porque ele era o número 12. Sempre o 12. É, o Matheus. E seu avô, ele vai saber quem. Ele falava assim, olha o 12. E onde ele me vê na rua, agora ele fala, olha o 12. Aí, tá vendo? Então, tipo, porque toda vez que ia na chamada, fulano, número tal, ciclano e tal, chegava no 12, ele não respondia. Aí os meninos falavam, olha o 12. E agora na rua ele Não fala quer vir pra contar mim, sua história aqui, diretor? olha o 12. Você vê? Coisas. Foi uma professora que deu o apelido pra ele também. Marcado até hoje. Deixou o legado. Ai, gente, mas essa história de chamada é engraçado, né? Eu demorei pra entender que meu nome começava com P e eu nunca ia ser a primeira da fila. Eu falava, mas por que eu não sou a primeira? Eu era pequenininha. Eu falava, mas que diacho, eu nunca sou a primeira da fila. A gente tá lá perto. Mas então é Ai, isso. gente. Ai, a gente queria que vocês deixassem uma mensagem aí pra... Um conselho pra quem pensa em seguir a profissão, a carreira. Então, Porque não tem pessoas que querem. então, sabe que hoje, pensando, né, de vir aqui, eu estava lembrando que várias vezes todo mundo, nossa, o que você vai fazer? Vou fazer medicina, vou fazer arquitetura, vou fazer não sei o quê. E às vezes vinha assim no finalzinho da aula e chegava assim Quem falava? perto do tablado. Professora, eu queria fazer história, geografia. E por que você não vai fazer? Fala baixo. Ah, Baixo. Tá? Que eu quero fazer, nossa, alguma coisa voltada ao magistério. E aquilo me deixava entristecida, porque eu falava, gente, por quê? Né? É uma profissão. Hoje eu olho que assim, formam todas eu as profissões. acho que eu não faria outra coisa. Eu acho que eu vim para ser isso aí mesmo, para ser professora, para, sabe? E você vê, né? Ter vergonha de falar que ia fazer alguma coisa voltada para o magistério. E sendo que às vezes eu brinco na classe e falo, olha, gente, pode pegar a profissão mais remunerada. Ela passou pela mão do professor. Exatamente. Não é? Ponto. E Acabou. eu tenho várias profissões que eu não preciso, eu como ser humano não precisei daquela profissão ali, né? Não tem como. Mas aquela profissão ali precisou. Exatamente. Precisou. Acho sim que as pessoas que têm vontade de fazer, vá por amor, não por eu não deu certo em nada, eu vou fazer. Não por, sabe, aquilo ali, eu queria fazer tal coisa, queria fazer aquilo. Esse profissional, ele não vai ser legal. Pra nenhuma área, né? Não É vai real. ser legal pro Isso é público verdade. dele, Uhum. né? Não vai ser legal. Então, assim, eu acho que é isso aí, em qualquer área, né? Mas no magistério, esses últimos anos, eu acho que por conta da remuneração, muita gente que não deu certo nisso, naquilo, vou dar aula. E dar aula e passar o conhecimento não é tão simples assim. Não é? Você tem que ter uma certa postura, você tem que ter... Nossa, os últimos anos, assim, eu ouvia, ou no estado, assim, eu ouvia outros professores dando aula, que os meus alunos arregalavam o olho, olhavam para mim, jamais usaria uma palavra daquela. Então, assim, quem tem vontade, faça. Faça, lute, que eu acho que tem que lutar mesmo para ser melhor remunerado, para ser mais respeitado. Eu estava até lendo uma pesquisa. 89% nessa pandemia disse assim,
nossa, como é difícil, né? Que o professor é necessário. Outros que tinha um outro percentual que ele falava assim, nossa, como o professor tem que ter conhecimento para poder ajudar. Os pais responderam isso, né? E alguns pais também fazem a seguinte colocação, eu não sabia que era assim. Não, porque é muito, a gente já escutou muito, você trabalha ou você só dá aula? Muitos. Quanto? Muito. E né, não vê, porque uma coisa fácil, chega lá, você só passa, sabe? Então, infelizmente, né, 32 anos a gente ainda não conseguiu que olhassem com respeito, com assim, ó, é uma profissão que tem valorosa. Eu tenho que ser, sabe, estudar sim, não pode esse negócio de chegar para dar aula, bico. Para sempre. Tem que estudar, tem que, né? Sempre, como você falou, não é só nas outras profissões, atualizações, sempre. Sim. Começamos lá atrás, ó, aprendendo maneiras de dar aula, terminamos agora, né? Com uma certa, assim, já diferente. E as que vêm vão ser igual eu entrei e vão batalhar, não ter medo de aprender, de correr atrás. Eu nunca desestimulei um aluno que queira fazer magistério, nunca. Eu vivi isso, acabei desbravando esse caminho, né, através de uma outra vertente, que não deixa de ser do segmento de educação, e eu vejo o quão prazeroso e satisfatório é você ensinar e o aluno aprender, independente da idade, porque o professor, ele não subestima a capacidade de ninguém. Não. E isso é fantástico, é um profissional que tem essa humanização, sabe, na maneira de conduzir, na maneira de entender os desafios, as dificuldades do aluno e levar o saber até ele. Então, assim, tem essa questão da valorização monetária, dizemos assim, mas o ganho intangível por trás dessa profissão, poucas têm. Então, você vê um aluno que não lia, começar a ler, que não escrevia, começar a escrever, que não fazia conta, fazendo conta, é incrível e é um legado que faz parte da profissão de vocês. No estado, alguns alunos falavam, né, que gostaria de seguir a carreira do magistério também. E o ano passado nós tivemos, aliás, o melhor aluno do terceiro do ensino médio do Objetivo foi para letras. E quando ele falou para mim, eu juro por Deus, eu mesmo assustei. Fiz assim, ele falou assim, mas Ana, eu amo letras, eu gosto de línguas, você entendeu? E ele passou, acho que foi FUVEST, Unicamp, e era o aluno assim, ele veio até o último gole da revisão final, você entendeu? E ele foi para a área de letras, porque ele falou, eu gosto de línguas, ele falou, eu gosto de aprender, eu gosto de línguas. Então, é uma profissão, assim, a questão da remuneração você esquece, tá? Isso aí realmente. Se você pensar que você vai ficar rica como professora, você desiste. Isso daí não. Mas que você é capaz de educar os seus filhos e de dar algo para eles, sim, nós estamos aqui porque nossa mãe era da área educacional. Então, quer dizer, a nossa mãe educou com o quê? Com a remuneração que ela teve como professora, certo? E quando a minha mãe começou, né, tá aqui a Ana Cláudia, ela falava, o professor ganhava como um juiz. Nossa. Como um juiz. Você vê como hoje nós estamos muito longe disso, e nenhuma profissão existe se não tiver nossa, até mesmo um juiz. Não menosprezando nenhum, só estou colocando aí, né, um paralelo que a minha mãe falava. E é verdade. Então, assim, até eu comentei, né? Acho que foi capaz, o dia que ela tentou me convencer a vir no podcast, né? Aí eu virei e falei assim, sabe, Paty? Assim, por todas as situações hoje, pode até ser que eu não gostaria de ser professora. Mas por mim, por eu gostar, eu não deixaria de ser outra coisa a não ser professora, né? Que lindo. Eu falei pra ela. Eu falei assim, isso não é demagogia, viu, gente? Porque muita gente acha que é demagogia isso. Ou eu, ou a Ana Cláudia, principalmente. Não é.
Não é. Tinha alunos... Era paixão. Tinha alunos no objetivo de promissão, falava assim pra Ana Cláudia. Tua irmã adora biologia, né? Você vem de Bonifácio aqui, promissão, cantando musiquinha de biologia? Porque, né? Toda hora e tal, né? Então, assim, se vai ser professor, seja o professor. Se você for médico, seja o médico. Se você vai ser arquiteto, o arquiteto. Sim. Não é? Então, se você vai para a área da psicopedagogia, seja o psicopedagogo, o turismo, seja o. Porque tem muitos. Mas sobra trabalho para ele de monte, que ele consegue até falar não. Mas aquele que tá por ele vai ficar desempregado. Sim. Entendeu? Então, assim, se você for se dedicar à profissão do magistério, ser professor, do fundamental, um alfabetizador que eu admiro muito, eu admiro muito o alfabetizador. Eu falo, gente, como consegue? Você entendeu? E até o ensino médio ou a faculdade, que faça a diferença. Faça a diferença. Leve o seu aluno a crescer. Você entendeu? Não estou dizendo crescer economicamente, crescer socialmente. A educação tira a pessoa da onde ela está. A educação promove socialmente. Com certeza. Você entendeu? Sem demagogia. O conhecimento transforma. Transforma. Conhecimento transforma a pessoa. Entendeu? Então eu deixo esse recado para a pessoa. Vá. Faça a sua transformação social. Ai, foi muito bom, Meninas, gente. obrigada. Para vocês. Obrigada. Foi muito bom. Foi um prazer, meninas. Parabéns. Pessoal, ficamos por aqui com mais um podcast. E é isso aí, até o próximo. Tchau. 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 Tchau.